Maxi apresenta Teoria ou Prática? Teoria é contemplação, é observação, é reflexão. Teoria é formada diante de um fato. Prática é ação, é execução, é realização. Prática nasce da experiência. Teoria e prática não se excluem. Ao contrário, se combinam, como razão e emoção, como ciência e arte. Entre teoria e prática, escolha as duas. Escolha Maxi, referência no Brasil e até no Japão. Eita, meu povo, estou aqui na Padaria Japão, essa panificadora maravilhosa que é referência aqui na nossa cidade de Parnamirim. Venha conhecer, se você já não conhece, as delícias, os kits de festa, café da manhã e jantar, tudo na Padaria Japão. Comida com a melhor qualidade, sabor insuperável. Tudo isso na Padaria Japão, aqui em Parnamirim. Olá, está no ar mais uma edição do programa PNTV Empreendedorismo, um programa da PNTV do Portal de Notícias do Rio Grande do Norte, www.guanoticias.com.br. Eu sou José Pinto Júnior e no programa de hoje nós temos o prazer de receber o empreendedor, o empresário Walter Dori, que dá conhecido refrigerante Dori e outros produtos mais dos quais ele vai falar aqui. Dori, um prazer recebê-lo, tudo bem com você? Bom dia, Pinto, bom dia. Pedir para o senhor usar o microfone. Bom dia, Pinto, bom dia, telespectadores da Potiguar Notícias. Um bom dia para todos. Um prazer recebê-lo aqui. Dori, nos conte como começou o refrigerante Dori e como chegou a Parnamirim. Bom, a história da Dori é uma história antiga, né? Nós somos nós somos a empresa mais antiga do estado, acredito, a indústria. 1911 é a data da nossa fundação, com meu avô, depois meu pai continuou. O nome do seu avô era? Era Sidney Clement Dori, Sidney Clement. Então ele começou em João Pessoa, tentou abrir em Natal em 1916. A gente tem relatos aí voltou, não deu certo, ficou na Paraíba, depois voltou para aqui, para o Rio Grande do Norte, com meu pai, em 1953, mais ou menos, na rua Silvio Pélico, no Alecrim. Né? Começou primeiro na Agostinho Leitão, iniciou-se lá e depois eles construíram a fábrica ali no Alecrim e ficamos ali até 1999. 99, então a coisa não dava mais, a dificuldade, problemas de água, a água já estava um pouco, digamos, contaminada, né? Porque ali já não fluía. Era mais, área urbana, né? Área totalmente urbanizada ali no Alecrim. Então a gente veio para em 1999 para Parnamirim, no mês de maio. Quer dizer, estamos quase 20 anos aqui no município de Parnamirim. Perfeito. E atualmente são quantos colaboradores? Você sempre essa trajetória, obviamente, é de contribuição, seja pagando imposto, seja gerando empregos. Atualmente, o Grupo Dori tem quantos colaboradores? Nós tínhamos até o ano passado quase 300 pessoas trabalhando, mas houve uma redução significativa, houve um enxugamento de quadro, aquela tentativa que é normal hoje, está acontecendo muito nas empresas devido às nos mais diversos segmentos, pressões, né? De custo, pressões de mercadológicas, as dificuldades também de você ter digamos, de aumentar preço, ninguém consegue aumentar preço, a concorrência é muito forte, daí a empresa muitas vezes tem que recorrer àquela redução de pessoal, que não é nada interessante, né? Porque são famílias, pais, a gente fala assim, mas sem nenhuma
orgulho de falar que demitiu, etc. e tal, né? É uma coisa ruim, não é uma coisa boa. Mas todo mundo está vendo, a gente vive hoje uma sociedade que está vivenciando essas realidades, a gente vê shopping center, lojas fechadas, a dificuldade. Esses 2 últimos anos foram assim, de um verdadeiro caos, todo mundo sabe, não é particularidade de nem saber, entendeu? Estávamos com 13 milhões, os comentários na economia, 13 milhões de desemprego, o nível de aproximadamente 12% a 15%. Isso, falando da forma mais otimista, né? Porque se a gente for a fundo na questão, a gente sabe que o número de pessoas que não trabalham é muito grande aqui no Brasil. Então, aconteceu isso e a gente reduziu um pouco o quadro e estamos mais, assim, mais funcionais e um pouco mais enxuto, usar a palavra enxuto para a gente encarar os desafios, né, os desafios mercadológicos, né, que são a concorrência diária com os outros fabricantes. Dori, o senhor viaja bastante para a China, para o Japão. Qual o paralelo que o senhor faz entre essas culturas no que diz respeito ao empreendedorismo? Lá na China, qual a diferença da China para o Japão? Quais as diferenças fundamentais desses 2 países para o Brasil? E o que pode trazer também para a gente, né? Eu acho assim, o que é que a gente pode copiar? Vamos lá. Ou aprender. É difícil copiar a cultura, né? A cultura é uma coisa que é histórica, a cultura é histórica. A cultura do povo japonês é uma cultura histórica e a do chinês também. O chinês é um povo que o japonês cresceu muito depois da Segunda Guerra Mundial. E o chinês, nesses últimos 30 anos, tem tido um maior crescimento no mundo, né? Então, isso tem transformado o país. Eu acho, na minha opinião, eu admiro muito, o que eu gosto de ir para a China e ver o crescimento, a transformação na economia. Eu estava comentando com o Pinto que há 10 a 15 anos atrás, nós produzimos mais veículos do que na China, em torno de 3 milhões. Inclusive, de lá para cá, o Brasil caiu a produção de automóveis. A China produzia 2 milhões e 500 mil, o Brasil produzia 3 milhões. Hoje o Brasil continua patinando nos 2 milhões e 500 mil e a China produz quase 30 milhões de veículos por ano. E muita gente aqui fica pensando que os chineses estão, aquele povo atrasado, coisa nenhuma. Eles estão com a renda per capita maior do que o Brasil já, está entendendo? Então, quer dizer, são fenômenos que... Então, o que é que o Brasil tem a copiar? Aprender, vamos... Não, o Brasil tem a aprender o povo tem que se mexer, né? A gente não tem que entregar ao que está acontecendo hoje dentro dessa sociedade, onde só se fala de roubalheira, violência, corrupção. O prato que a gente digere diariamente é violência, é corrupção, aqui no Rio Grande do Norte nem se fala. Um absurdo que a gente está vivendo hoje. E a nível de Brasil também é a mesma coisa. Quadrilhas assaltando containers. 25 caminhões roubados por dia no estado do Rio de Janeiro. Rebeliões e motins nas cadeias. Não tem espaço para tanto preso. Que sociedade é essa que a gente quer, afinal? Onde é que a gente quer chegar? Onde é que a gente vai chegar? Então é isso, a gente tem que copiar um modelo. Eu não estou dizendo que existe modelo de chinês para ser copiado, entendeu? O japonês já cresceu, a China está crescendo, mas o Brasil, pelo menos, tem que ter um modelo de seriedade. A gente tem que sair dessa corrupção, que ela não leva a nada, entendeu? Então nós temos que trabalhar, o povo tem que buscar. Por exemplo, no Rio Grande do Norte, o que é que nós temos que fazer aqui? Temos que buscar a seriedade. Aqui não se paga, não se tem dinheiro para pagar o funcionalismo. Os médicos estão aí 5 meses sem ganhar dinheiro, sem receber, né? E essas coisas têm que ser tocadas, tem que haver uma revolta contra tudo isso. Walter, mas ao mesmo tempo, parece que há uma má divisão dos recursos, porque ao mesmo tempo que os médicos, enfermeiros, os policiais não estão recebendo,
Tem o TJ aí diz que tem, parece 500 milhões. A Assembleia Legislativa estava sobrando dinheiro que cada deputado saiu distribuindo ambulância, enquanto os policiais estavam sem receber seus salários, os enfermeiros, os médicos. Há, de certa forma, aí uma falta de diálogo e de ações efetivas entre os poderes. Eu acho que, Pinto, sinceramente, eu acho que esse modelo está exaurido, sabe? Ele vai se cansar por ele mesmo, entendeu? Vai haver uma morte do modelo, porque é um modelo que não tem mais sustentação, entendeu? Nada no mundo mais é visível, é notório. O povo está sofrendo, o povo está sofrido. Não existe, né? Não existe a saúde, o povo clama remédio que não existe, os hospitais fechados. Agora, esse dinheiro lá existe. Existe auxílio moradia retroativo. Isso é um absurdo. Dentro dessa sociedade, isso é um absurdo. Isso é uma ofensa. Isso é uma ofensa para o cidadão normal, que trabalha, está entendendo? Para mim, isso é uma grande ofensa. Para pessoas que é uma forma escusa, é uma forma da criação de um aumento, é um aumento que está se dando de salário embutido, é mentiroso. Então, é isso que a gente está vivendo. Isso no momento em que a carga tributária está nas alturas, que esse dinheiro vem dos impostos. Com certeza. E, de um lado, e no momento em que os servidores do Estado, responsáveis pela segurança, pela saúde, pela educação, que são as bases fundamentais, estão sem receber o mínimo, né? Ou recebendo o mínimo. Então você cria para uma casta auxílio. Uma casta privilegiada. Isso não lembra ali o Estado francês, né? Aquela questão dos estamentos. Tem o primeiro estamento, né, que era da nobreza, o segundo estamento, que era do clero, e o terceiro estamento, que era dos pobres, que tinha que viver com 15%, enquanto 85% tinha que viver com 15%, ou seja, da riqueza. E deu justamente em o pescoço rolado, deu na Revolução Francesa, né? Exato. Aqui é um regime de casta. O que a gente está vivendo é um regime de castas, castas privilegiadas, apaniguados do poder, que se locupletam em troca de favores. É o que está acontecendo, se locupletam e estão ali gerando uma vitaliciedade, né? Vão gerar o quê? Aposentadorias perpétua, até morrer, né? Perpétua não, porque todo mundo morre, mas assim, é o que eles estão segurando, são situações... A questão é o valor, vem drenando totalmente os recursos da sociedade. Chega um momento, o orçamento, que é a peça, né? A peça orçamentária do Estado, nação, tudo tem que ter o seu orçamento, né? Quer seja uma prefeitura, quer seja uma escola, quer seja um país, entendeu? Então, o dinheiro não está dando, pronto, é o que está acontecendo, né? O que a gente vê a olhos nus, o dinheiro não está dando para o principal, não está dando para a saúde, não está dando para a educação, não está dando para a segurança, está faltando dinheiro, mas o dinheiro existe, pronto, é por aí. Então, o que está faltando aí é uma redistribuição desse dinheiro. É como distribuir, né? Esse é um ponto fundamental, né? Acho que tem que haver muita, digamos assim, parcimônia, tem que haver seriedade, sabe? No momento que você tem 2.000 pessoas recebendo por receber, compondo um quadro de cada deputado tem 80, sabe, são 2.000 pessoas, é uma faixa de 80 pessoas para um deputado. Isso não existe mais, sabe? Isso tem que ser acabado, não tem mais condições. Isso tem que ser acabado dentro de... Não há mais lugar para isso, em canto nenhum, tem que se acabar. É para ter o quê? Para ter no máximo 5 funcionários, e olhe lá, competentes, que ganhem razoavelmente bem, entendeu? E que ajudem nisso, mas enquanto for desse sistema, é um sistema totalmente nepotista e ridículo até, sabe? É uma coisa absurdamente imoral, porque afronta a sociedade, afronta... E o social, ele precisa dos serviços, precisa da prestação de serviço, precisa da saúde, precisa do transporte, precisa de tudo. Precisa de tudo. Não podemos mais contemplar esse quadro. Na minha opinião, pronto, é essa. Não podemos mais contemplar esse quadro. Para mim, tudo isso tem que ser destruído. Tem que ser implodido, sabe? Novas propostas,
É claro que é todo um caminhar, a sociedade da gente é assim, trabalha dentro desse, entendeu? Mas creio eu que temos que destruir toda essa coisa que vem de muito tempo, que é extremamente destruidora. Mas, Dori, a gente percebe que parece que a população não percebe isso, ou tem um carisma, uma empatia muito grande dos líderes políticos com a sociedade, com o eleitor, com você, eleitor. Porque, veja, o caso do senador Agrippino está aí há quase 4 décadas, né, entre governador e senador. O senador Garibaldi quase sempre foi candidato ao senador, ainda aparece agora em primeiro lugar para as próximas eleições. Mesmo os dois estão denunciados com questões aí de corrupção relativa à OAS, mas o eleitor ainda está dizendo que quer votar neles de novo. Tem esperança, Dori, de mudança, de renovação? Isso, né? Estávamos conversando há pouco tempo na mesa, e você falando que o mal do nosso povo, é que vota do mesmo jeito, vai continuar votando em quem não vai fazer nada, vai repetir o voto. E se o nosso eleitor repetir o voto, então teremos as mesmas figuras que vão ser renovadas a vida toda, suas famílias vão procriar novos, e essa coisa, esse pandemônio vai continuar a vida toda. Se a gente não tiver coragem de mudança, agora, um alerta, e esse alerta a gente está vendo. Se não houver pessoas corajosas, se não houver uma tentativa de mudança radical agora, esse caos vai aumentar. Aqui no Rio Grande do Norte vai chegar um momento talvez que tenha mais ladrão e bandido na rua do que gente normal. Eu temo que isso aconteça. Se não houver uma reviravolta, vai faltar dinheiro para a saúde, vai faltar dinheiro para médico, não vai estar dinheiro para nada, porque se quiserem continuar protegendo certas pessoas, certos, né, apaniguados, certas pessoas que estão ali mamando nas tetas do governo, nas tetas públicas, entendeu? Então, acredito eu que a coisa não será boa. É interessante essa sua fala, porque é importante a gente dizer que nenhum senador, nenhum deputado está no Congresso Nacional, no Senado Federal, na Assembleia Legislativa, sem o nosso voto, sem o meu voto, sem o seu voto. Logo, a responsabilidade é de toda a sociedade, não é isso, Dori? Com certeza. Eu acho que o eleitor, né, nós também somos eleitores, nós somos pessoas iguais às outras, vamos eleger pessoas. Infelizmente, o cenário que se põe parece que é sempre esse cenário. Aqueles que vão ganhar parece que continuarão a preencher os espaços políticos, né, os espaços dos cargos públicos. E isso não tem sido bom, né? Não tem sido bom a olhos nus, né? Tanto o país, a nível de país, temos Rio Grande do Norte, os 3 rios estão quebrados, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, né? Todos os estados têm seus problemas também. No caso de Minas Gerais, aí você vê o ex-governador de Minas também, todos com processo, indiciados em processo. Quase 90% dos políticos estão metidos em... O problema da Assembleia daqui do Rio Grande do Norte não é só no Rio Grande do Norte, é em todos os estados, sabe? É um modelo extremamente viciado, um modelo negativo, e o brasileiro... a gente às vezes fala da reforma política. A gente estávamos discutindo aqui, Pinto falou na reforma, assim, como que os poderes seriam responsáveis pela desordem pela desordem reinante. Os poderes, poder financeiro, poder do banco, assim, alertando que... Acho que o sistema financeiro... O sistema financeiro, grande responsável pela desordem, né? Se a gente observar o que se investe, o volume de dinheiro que se paga de juro e que se cobra de juros, se isso fosse investido na produção, acho que gerava emprego, gerava renda, gerava impostos. Não é? O setor financeiro é o setor que
ao longo de desses últimas décadas, é o setor mais privilegiado, né? Os bancos têm lucros enormes, absurdos, de bilhões. Cada estrutura bancária dessa, o Itaú e tal, os lucros são altíssimos, né, em cifra de bilhões por semestre, etc. e tal. Situação essa que a gente não vê na parte industrial no Brasil ultimamente. Algumas empresas estavam sendo, tipo JBS, mais protegidas pelos créditos fáceis. Mas não tem sido fácil a vida para a empresa, né? Agora, na política, o que reina, né, esse ambiente de corrupção, ele tem levado recursos da população para caminhos, né, isso já há um longo tempo, há muito tempo, né, muita corrupção, isso vai ceifando os bons recursos e criando situações como essas situações, como vemos no estado do Rio de Janeiro. Pronto, o Rio de Janeiro é o estado típico de uma situação, vamos dizer, de escalap total, o estado do Rio de Janeiro, né? Totalmente um estado muito bom e tal, rico. E belo, né? Tinha petróleo e tal, que o pessoal acreditava, e hoje numa situação de penúria. É isso que estamos vendo, né? É verdade, vamos esperar. Você tem, pela sua experiência, você viaja muito, você é um bom leitor, escreve bem, é um homem que reflete. O senhor observa que há uma perspectiva, há saídas, ou nós não vamos aprender com essa crise a mudar essa cultura da mão para a boca, da falta de planejamento, da falta de compreensão de formar uma nação equilibrada, planejada? O senhor, como é que o senhor vê isso? Como é que o senhor sente isso? Acho assim, é um processo difícil, nada é impossível. Nada é impossível. O brasileiro ele é muito contagiado, né? Por exemplo, o futebol é capaz de desencantar o brasileiro. Se houver um negócio desse, o brasileiro pode ter verdadeiros momentos de desencanto. Mas é difícil porque prosseguir numa disciplina e numa rotina, o povo brasileiro não é disciplinado, nem é rotineiro, né? O brasileiro é um mau poupador, o brasileiro, né, ele, quando está feliz, ele gasta tudo. O brasileiro não é diferente, digamos, de um japonês que gosta de guardar dinheiro para um possível investimento, alguma coisa assim. Mas, Pinto, eu tenho sido um pouco descrente da forma como as coisas... Como a gente estava conversando há pouco tempo, né? Essa transformação, ela estaria na base do eleitor. Eu vejo muito a base da educação, sabe? Eu acredito muito na educação. Agora, um processo de educação sério, como na Coreia do Sul. Alguns países, a Coreia do Sul era um país atrasado. A Coreia do Sul. E um país que está hoje no top do mundo, um país super desenvolvido. Inclusive, os índices sociais, tanto de Hong Kong, de Coreia do Sul, desses países, são altíssimos, elevadíssimos. Tem os melhores alunos de matemática do mundo, melhores, assim, ensino geral, assim, quando você vai fazer vamos dizer, uma enquete, vai ver que esses países estão no top, né? A Coreia do Sul está no top, e é tudo educação, é tudo um processo de educação, que ele vem conjuminado com uma seriedade de uma reforma política, seria básica, sabe? Essa reforma política, ela seria uma reforma que atingiria, vamos dizer, um Supremo Tribunal Federal desse, que o pessoal ocupar o cargo do Supremo tem que ter meritocracia, não pode ser por indicação. A gente hoje tem um Brasil dividido, os presidentes querendo indicar os membros muitas vezes são pessoas que não têm meritocracia. Vários membros do Supremo são pessoas que, tipo um deles que nem passou em concurso de nada, não tem, e está lá representando o povo, representando a mais alta corte do Brasil, está lá protegendo, com um histórico terrível de não punibilidade. No momento que não se pune, no momento que você não tem um tribunal, um Supremo Tribunal que não pune, é um Supremo Tribunal que não cumpre a Constituição. Ele não está cumprindo a Constituição. Então, é um tribunal que está ali que foi tudo indicado nos 20 anos, 20 ou 30, que já vem desde Sarney, né? Temos indicado de Sarney, temos indicado Fernando Henrique, temos indicado
De Sarney eu não estou bem lembrado. Não, acho que é de Collor. De Collor, Melo, de Collor. Tem Fernando Henrique, tem o Decano. Tem. Eu acho que é de... Cada presidente vai indicando, vai passando e vai Celso indicando, Melo. né? Verdade, mas enfim, esse pessoal está aí e a gente não quer ninguém endeusar, mas eles deveriam, no mínimo, exercer o papel de julgadores. E eu acho que hoje no Brasil, o grande problema do Brasil que transfere para todos os estados é exatamente esse, é o crime do colarinho branco, é o maior problema do Brasil, é um crime que é aceitado, entendeu? É praticado na política em alto nível, é o pior crime que existe, é o crime que mais afeta as pessoas, é o crime de colarinho branco. Nós tivemos um senador da República filmado com mala, entregando dinheiro, não entregou o dinheiro, botando o dinheiro na conta de um colega senador que não declarou a origem e com todas as provas e está solto. Estão todos metidos até o gogó. E estão querendo tudo se proteger, é o foro privilegiado, e mantém o foro privilegiado, e aí vai, né? E é o que a gente vê, é a nossa nossa novela do dia a dia, isso no país. Então, a gente está precisando de motivos que nos leve a ter esperança, a nos esperançar, a fazer sonhar, no sentido de construir uma nação melhor. Eu acho que é esse o desafio, né? E a gente olha o cenário assim, não vê novos líderes surgindo, né? Não vê novos líderes surgindo, e de forma que também não dá para desesperançar, não é, Dori? Temos que ter esperança, temos que lutar, temos que sonhar. Você falou uma palavra bonita, sonhar. A gente tem que ter pelo menos esse sonho, essa vontade, um desejo de mudança, né? Eu acho que é isso que todo brasileiro hoje espera, é um pouco de essa modificação no sentido de acabar um pouco com essa novela que está demorando demais, que é o café da manhã, o almoço e a janta do brasileiro. É só o que tem, é só o que a gente convive, é só isso, não são coisas boas. Então a gente tem que reverter esse quadro, a gente tem que reverter com muita seriedade, com objetivos mais de um encaminhamento melhor, de um futuro. Perfeitamente. Melhor. Queria agradecer ao empresário Walter Dori Júnior por essa conversa, por visitar aqui o Potiguar Notícias. Muitíssimo obrigado por esse bate-papo de hoje. Dori, vida longa, saúde para a sua empresa e para você. Obrigado, Pinto. Obrigado quem está me escutando, os telespectadores. E fico agradecido aqui a Potiguar Notícias e estar participando desse encontro aqui novamente com meu amigo. Já não é a primeira vez e eu sempre fico muito feliz em estar aqui falando algumas coisas para ele. E vamos torcer para que esse ano de 2018 aponte, né, alguma coisa nova, coisas melhores para nós todos. Que assim seja. Bom dia para todos. Né? Bom dia. Que assim seja. Muitíssimo obrigado ao caríssimo telespectador, à caríssima telespectadora, pela sua indispensável companhia. Um grande abraço e até mais. Maxi apresenta Teoria ou Prática? Teoria é contemplação, é observação, é reflexão. Teoria é formada diante de um fato. Prática é ação, é execução, é realização. Prática nasce da experiência. Teoria e prática não se excluem. Ao contrário, se combinam, como razão e emoção, como ciência e arte. Entre teoria e prática, escolha as duas. Escolha Maxi, referência no Brasil e até no Japão. Eita, meu povo, estou aqui na Padaria Japão, essa panificadora maravilhosa que é referência aqui na nossa cidade de Parnamirim. Venha conhecer, se você já não conhece, as delícias, os kits festa, café da manhã e jantar, tudo na Padaria Japão. Comida com a melhor qualidade, sabor
insuperável. Tudo isso na Padaria Japão, aqui em Parnamirim.